Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando hoje um novo mês, então hoje é dia 3 de agosto, tá? Nós vamos ter aula de História, Matemática e Português. Vocês vão pegar aí a apostila e a ficha, tá bom? Hoje nós vamos usar os dois livros, ok? Então, vamos iniciar com História? Abram a ficha de atividades na página 133. História, nós vamos fazer a página 133 e 134, ok? Então, aqui nós vamos fazer um exercício só para reforçar o que foi conversado, né, estudado nas aulas anteriores sobre os quilombos. Nós temos aqui na página 133 uma imagem, tá? De um quilombo. Esse quilombo se chama Buraco do Tatu, tá? E aí esse quilombo, se vocês observarem o desenho, tem algumas letrinhas nele, tá? Então tem algumas letrinhas. E embaixo nós temos uma legenda, a legenda para a gente poder entender como que funcionava, como que era esse quilombo, né? O quilombo do Buraco do Tatu, ok? Então vamos lá. Acompanhem aí com a tia a leitura da legenda, que é para a gente depois poder responder lá na página 134 as perguntas, ok? Então, olha só. Na legenda está dizendo assim: todas as letrinhas B que vocês acharem aí são casas da população. Então, são as casas dos quilombolas. As letras D significam buracos fundos cobertos com folhagens, tá? Letra F, as hortas, onde eles plantavam legumes, verduras. Letra L e V são os obstáculos de madeira pontiagudos. As letras X são as casas. Letra E, fonte, então é da onde eles tiravam, né, a água, uma bica. M, ponte. S, quilombo pequeno. E o brejo, né, o pântano, que era um lugar assim alagado, que tem vegetação e é todo alagado, tá? Então, olha só. Lembra que eu falei que não existia só um quilombo? O mais conhecido é o quilombo do Palmares, né? Só que existiam outros quilombos, né? Então, dependendo da região onde os escravos moravam, viviam, né? Eles iam fazendo os quilombos, tá? Então, esse aqui é um dos quilombos que existiram, ok? Então, vamos lá na página 133. Eu preciso que vocês observem direitinho a imagem aí desse buraco para a gente poder responder as perguntinhas aqui da página 134, tá? Então, ele falou assim, lá na página 134. Observe a imagem e a legenda e responda as questões a seguir. Letra A. Você imagina por que o quilombo se chama Buraco do Tatu? Então, pensem aí nessa pergunta e respondam a letrinha A. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês responderem a letrinha A. Eles querem saber no exercício, na letra B, como que essas casas eram protegidas, né? Então, eles construíram a casa aqui, né? Nesse buraco do tatu. Como que elas eram protegidas? Vamos voltar ali na legenda e vamos procurar aí como é que eles protegiam essas casas para eles não serem localizados. O que eles faziam? Olha lá. Será que eles faziam buracos fundos cobertos com folhagens? Será que eles tinham obstáculos de madeiras pontiagudas? Então, olha só. Na letra B, quem colocou lá, como as casas eram protegidas, então, por buracos, né, muitos buracos fundos, cobertos, com folhagens, então eles faziam buracos bem profundos, e esses buracos depois eles eram cobertos com folhagem, e também com obstáculos, né, de madeira pontiagudos. É só ler lá na legenda, tá escrito lá na legenda.
ok? Que tanto os quilombolas quanto os indígenas, eles lutam para ter as suas terras, né? Afinal de contas, eles têm tanto direito quanto qualquer um. Tá? Então, no exercício 2, ele está perguntando assim, ele está falando assim: qual é a principal dificuldade das comunidades quilombolas que solicitam a posse de terra? Então, ele dá duas afirmativas aí, e só uma é a correta. Então, vamos ler. O pessoal tem que acompanhar a leitura. Então, olha só. A primeira, ele fala assim: qual é a principal dificuldade, né? Comprovar por meio de documentos que nas terras onde vivem havia um antigo quilombo. Ou é a segunda, a titulação das terras quilombolas não estar prevista como direito na legislação brasileira? Qual das duas alternativas é a correta? É a primeira, tá? Então, comprovar por meio de documentos. Muitos desses documentos já foram perdidos, né? Então, não tem como eles, a maioria, provar. Opa. Então, eles lutam por isso, mas na lei, eles têm direito, sim, tá? Por lei, eles têm direito. Número 3. Por que dia 20 de novembro é considerado Dia da Consciência Negra? Qual é a importância de celebrar esta data? Vocês vão voltar lá no capítulo, lá na página, lá onde nós fizemos a leitura, né? Vocês podem ir ali, ó, lá na página 247, 248. Releiam ali esse texto que tem, para vocês dizerem aí por que é comemorado no dia 20, né, o Dia da Consciência Negra, qual é a importância de celebrar essa data. Vamos lá, dar um tempinho para vocês. Pronto? Então, a questão número 3. Então, a pergunta era, por que dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra? Então, quem colocou aí que é comemorado nesse dia, né, 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, e essa data, ela é importante, por quê? Para a gente refletir, para a gente lutar contra o racismo, né, para a gente, por direitos iguais, ok? Então, vejam aí o que vocês escreveram, se tiver de acordo com o que a tia falou, não precisa apagar, não precisa arrumar, tá bom? Aí na questão 4, ele quer saber o que são terras indígenas. Olha, sobre as terras indígenas, inicia lá na página 250, tá? Então, lá na página 250, iniciam as terras indígenas. Esse conteúdo. Ele quer saber o que são essas terras, como que eles usavam, né? Como que eles usam, para que eles usam essas terras? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, na questão 4, a pergunta é, o que são terras indígenas? Então, alguém colocou aí que são terras onde vivem grupos indígenas, né, e que eles utilizam, né, para o próprio sustento, para manter as tradições, né, as suas tradições, está certinho, ok? Então, são grupos onde vivem grupos indígenas, né, que utiliza a terra para o seu sustento, para manter as suas tradições. Ok? Vejam aí o que vocês escreveram. Olha só, português, nós vamos usar primeiro a apostila e depois nós vamos fazer mais uns exercícios na ficha, ok? Então, a apostila é página 49. Vamos lá. 49. Deixa eu ver aqui também. Bom,
Na aula passada, é a apostila, tá, pessoal? Na aula passada, nós falamos sobre os adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios são palavrinhas que vão dizer de que lugar, né, de que região a pessoa ou alguma coisa pertence, tá? Então, nós fizemos lá algumas atividades, nós vimos um texto na página 46, onde ele falava, onde ele mostra pra gente ali, comidas variadas de vários locais do nosso país. Então, essas comidas recebem nomes, né? E esses nomes, que a comida do local de onde essas comidas são as palavrinhas, são os adjetivos pátrios. Então, lá nós tínhamos, moqueca capixaba. Então, capixaba é de uma região do Brasil, né, de um estado do Brasil. Nós tínhamos lá o acarajé baiano, que é da Bahia, de outra região do Brasil, tá? Aí, na página 48, ele dava ali pra gente, olha só, os estados, o nome dos estados do nosso Brasil, tá? Então, aqui, na primeira coluna, tem o nome dos estados. Na segunda coluna, eu tenho os adjetivos pátrios, que são as palavrinhas que vão denominar de onde a pessoa é. Então, quem é do Acre, né? Acreano. Então, acreano é o adjetivo pátrio que está caracterizando de onde aquela pessoa é, do Acre. Aí, Alagoas, lá o adjetivo pátrio, ele usa dois, né? Tem o alagoano e alagoense, tá? Então, alagoano e alagoense é adjetivo pátrio, referente às pessoas ou coisas que são de Alagoas, do estado de Alagoas, tá? E assim por diante. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que alguns adjetivos pátrios têm umas terminações aí diferentes, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para te mostrar o exercício e fazer um exemplo, para depois vocês completarem aí, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui primeiro. Página 49. Tem de português aqui. Deixa eu só ler aqui a descrição, né? Este. Vamos lá. Vocês devem acompanhar a leitura aí pelo livro, ou pelo aparelho de vocês, vejam que é mais fácil. Mas tem que ler, pessoal, se não ler, não sabe, né? Vamos lá. Aqui. Esse nós fizemos. Cardápio. E aqui, olha lá. Então, adjetivos pátrios e suas terminações. Um pouco mais abaixo, antes da gente falar sobre o exercício, ele fala assim, olha, que alguns adjetivos pátrios, tá? Eles vão terminar com es, tá? Ele vai ter um acento circunflexo aqui no es, e esa, tá? E são escritos com S. É o que nós vamos ver aqui nesses adjetivos pátrios que nós temos relacionados a esses tipos de comida aqui, tá? Então, eles vão terminar. Hoje a gente vai falar sobre esse tipo de adjetivos pátrios que terminam com es e esa, tá? Então, lá no exercício número 1, ele está dizendo: sabia que o famoso bife à milanesa é um bife que faz referência a Milão, na Itália? Então, esse bife, ele é um prato culinário de Milão, lá na Itália, tá? Então, ele fala lá, identifique as comidas com seu adjetivo pátrio. Então, eu tenho aqui na primeira imagem, eu vou fazer o primeiro com vocês, depois vocês vão fazer os outros sozinhos, tá? Ele tá falando aqui, olha, ele dá a imagem de uma comida do Japão. Então, qual é o adjetivo pátrio que eu vou usar aqui? Comida o quê? Lembrando que esse adjetivo pátrio, ele tem que terminar com es ou esa. Então, nesse caso aqui,
Se ele está dizendo que a comida do Japão, a comida é japonesa, certo? Olha lá. Então, ele termina com esa. Escrevo, eu pronuncio o som de Z, mas eu escrevo com S, tá? Lembrando que algumas palavrinhas, quando são escritas com S e elas estão no meio de duas vogais, elas vão ter o som de Z. Bom, agora, eu quero que vocês preencham aí as outras imagens, né? Com os adjetivos pátrios, de acordo com as dicas que ele está dando. Então, aqui nós temos uma torta da Holanda. Qual é o adjetivo pátrio que eu vou usar aqui? Olha lá, prestem atenção. Torta da Holanda, torta holandesa. Aqui ele está saindo com letra maiúscula, né? O adjetivo pátrio aqui, no caso, não é para escrever com letra maiúscula, não precisa escrever com letra maiúscula, porque não está no início da frase, mas é que aqui na hora de digitar ele está saindo com letra maiúscula. Então, vamos lá. Depois nós temos linguiça da Calábria. Essa linguiça aqui, ó. Então, aqui a gente vai... Qual é o adjetivo pátrio aqui que a gente vai colocar? Deixa eu voltar a tela aqui. Agora vocês vão preenchendo aí sozinhos. A gente já corrige. Ai, Jesus. Vamos lá. Aqui. Então, ele deu pra gente aí a comida japonesa, comida holandesa. Em seguida, nós temos linguiça da Calábria, nós temos, então, linguiça calabresa, ok? Depois, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Pronto. Vejam aí se vocês escreveram certinho. Linguiça calabresa. E o pão da França é o pão francês, tá? É o pão francês. Aqui, no caso, a gente vai usar o ese e o esa por conta do substantivo que ele é masculino ou feminino, né? Então, aqui, pão francês. Pão é um substantivo masculino, né? Então, francês. Depois eu tenho aqui molho da Inglaterra, que é esse aqui. Então, o adjetivo pátrio é molho. Molho é um substantivo masculino, então, inglês. Certo? O adjetivo pátrio é o inglês. Bacalhau de Portugal. Olha lá. Bacalhau português. Ok? Deixa eu voltar aqui para caso alguém tenha perdido alguma coisa. Então, bacalhau de Portugal, o adjetivo pátrio é bacalhau português.
Molho da Inglaterra. O adjetivo pátrio é inglês. Pão da França, o adjetivo pátrio é francês. Linguiça da Calábria, o adjetivo pátrio é calabresa. Torta da Holanda, o adjetivo pátrio é holandesa. E comida do Japão, o adjetivo pátrio é japonês. Agora, no exercício 2, vamos dar continuidade aqui. Ele fala assim. Opa. Olha lá. Observe outras expressões do nosso cotidiano e escreva os adjetivos pátrios correspondentes. Aqui ele não vai dar imagem, mas ele está mostrando a expressão. Então ele fala assim, saias da Escócia. Então ele está dizendo que essas saias são próprias desse lugar, né, da Escócia. Então, como que vai ficar aqui? Olha lá, vou dar o exemplo. Saias escocesas. Então, escocesas é o adjetivo pátrio que está indicando que essas saias são deste lugar, da Escócia, tá? É de origem da Escócia. E perfumes da França? Olha só. Perfumes da França. Eu vou ter perfumes franceses. Prestem atenção, porque olha só, a palavra perfume é o substantivo e ele está escrito com um S no final. Então, ele está se referindo a mais de um perfume. Então, se é mais de um perfume, então tem que colocar o S lá no final, tanto do substantivo quanto do adjetivo, ok? Então, perfumes franceses. Eu não falo perfumes franceses, francese, tá? Tá errado. Então, o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo. Prestem atenção. Ok? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês completarem aí as outras expressões. Lembrando que não é para colocar aqui do lado só o adjetivo pátrio. Você tem que escrever a expressão inteira. Então, saias escocesas, perfumes franceses. Depois lá, chá da Inglaterra. Como é que vai ficar? Chá, tananã, você vai completar, ok? Não é para fazer só, para colocar aqui só a expressão, o adjetivo pátrio, para escrever tudo, tá? Então, vou voltar à tela. Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Vamos lá. Aqui a correção do exercício 2. Deixa eu só ele entrar, que demora um pouquinho. Prontinho. Vai dar. Vamos lá. Dando continuidade ali. Opa, acho que passou. Aqui. Continuidade. Então, nós temos aqui chá da Inglaterra. Nós temos lá, então, eu tinha que ter escrito chá inglês. Olha aí a terminação, ó. Yes. Inglês. Não esqueçam de acentuar o adjetivo pátrio quando está no
no masculino, tá? Então, tem o acento circunflexo. Chá, inglês. Confiram aí se vocês fizeram certinho. Agora eu tenho aqui. Indústria da Noruega. Noruega. Então, eu tenho indústria norueguesa. Olha lá, esse substantivo indústria é feminino, então, consequentemente, o adjetivo pátrio tem que ser feminino também, então, por isso que vai terminar com esa, certo? Então, indústria norueguesa. Música da Dinamarca. Nós vamos ter ali música dinamarquesa. Produtos da China, olha lá. A palavra produtos, aqui no caso é o substantivo, ele está no plural. Então, vou ter lá produtos. Se é da China, então eles são chineses, ok? Produtos chineses, tá? Futebol da Irlanda. Futebol irlandês. Irlandês. E portal da Polônia. Nós vamos ter aqui portal polonês. Certo? Eu vou voltar aqui só para vocês conferirem aí. Olha lá, portal da Polônia, portal polonês. Opa. Aqui. Futebol da Irlanda, futebol irlandês. Portal da produtos da China, produtos chineses. Música da Dinamarca, música dinamarquesa. Indústria da Noruega, indústria norueguesa. Chá da Inglaterra, chá inglês. Perfumes da França, perfumes franceses. E saia da Escócia, saias escocesas. Bom, então agora, feitas as correções, nós vamos pegar a ficha de atividades, página 23, para dar continuidade aos exercícios sobre os adjetivos pátrios, tá? Então, página 23. Vamos lá? Vou voltar a tela aqui. Pronto. Todo mundo... Deu para corrigir, pessoal? Deixa eu ver se alguém ficou atrasado. Conseguiram aí fazer a correção? Completaram tudo? Ok. Então, ficha de atividades, página 23. Nós vamos dar continuidade. Então, vocês vão fazer aí, vocês vão formar adjetivos pátrios com os nomes dos países a seguir, acrescentando a terminação
es. Então, no exercício 1, você vai colocar aí os adjetivos pátrios que terminam com es, tá? E no exercício 2, escreva o feminino das palavras a seguir, ok? Então, lá no exercício 1, eu tenho lá China, então o adjetivo pátrio é chinês. Na letra B, Líbano, libanês. Estou dando já o exemplo dos dois, o resto vocês vão fazer sozinhos. No exercício 2, ele tem lá, ele quer o feminino desses adjetivos. Então, ele tem lá burguês, burguesa, né? B, camponês, camponesa. Então, põe Maitê, peraí. Então, vocês vão completar aí. Deixa eu só parar aqui. Vamos lá, exercício 1 da página 23, correção. Então, na letra A, ficou chinês. Na letra B, libanês. Letra C, polonês. Letra D, tailandês. Vão conferindo aí. Letra E, albanês. Tudo certo por enquanto. Letra F, japonês. Letra G, português. H, escocês. Com C. Letra I, finlandês. Precisa que eu repita? Todo mundo conseguiu? Só um minutinho, Davi. Ah? Então, vamos lá. Letra B. Camponesa. Camponesa. Façam aí a correção. Lembrando que o som é de Z, mas eu escrevo com S, tá? As terminações desses adjetivos pátrios que nós estamos vendo hoje, eles terminam com es ou esa, com S, escrito com S. Letra C, montanhesa. E no caso do adjetivo pátrio feminino, ele não vai ter o acento, tá? Felipe, você está fazendo a correção, Felipe? Letra D, marquesa. Marquesa, letra D. Letra E, holandesa. Davi, conseguiu? Está acompanhando? Então, a última agora. Vamos lá. Inglesa. Pronto? Isabela, perdeu alguma coisa aí? Quer que repita? Ei, Isa, precisa que eu te repita alguma coisa? Conseguiu acompanhar tudo? Sim ou não? Deixa eu parar aqui, peraí. Esqueci de parar a gravação. Bom, matemática, então, agora nós vamos usar a apostila. A ficha vocês já podem deixar de ladinho, que nós não vamos usar mais hoje, tá?
Matemática, a gente vai iniciar um novo capítulo, página 127. Nós vamos ver hoje, nós vamos falar sobre medida de massa, tá? O capítulo fala sobre medida de massa e capacidade, mas hoje a gente só vai falar da massa, ok? Eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai fazer a leitura, explicação, e depois a gente vai para os exercícios, tá? Então, agora é só leitura e explicação, tá bom? Espera aí. Matemática. Aqui, é o último capítulo, medida de massa e capacidade. Página 127. Olha lá. Ó, na imagem de abertura, que a gente está vendo aí, né? Estamos vendo aí o cozinheiro, né? Ele está falando assim, vamos fazer um bolo de milho? Olha só, nós temos aqui comidas típicas, né, da época da festa junina, tá? Então, aqui ele usou milho para fazer o bolo. E nós vamos ver agora do que se trata o capítulo. Olha lá. Medida de massa e capacidade. Neste capítulo, você vai estudar as medidas de massa e capacidade. Conversa vai. 129. Para uma festa junina, serão necessários 5 kg de bolo de milho. Você já viu uma receita de bolo de milho? Olha só. Eu vou deixar como sugestão aí para que vocês pesquisem uma receita de bolo de milho, tá? Para ver quanto que vocês vão precisar para fazer aí esse bolo de milho, tá? De quantos quilogramas de milho vocês vão precisar. Depois vocês vão pesquisar aí uma receita. Na página 130, olha lá. Ele fala assim, conversa vem. Como você faria para medir 5 quilogramas de bolo? Meu Deus, vamos pensar aí, o que a gente precisa, né? Como que eu vou fazer para medir isso? Pensem aí para depois registrar aqui nesse espaço, tá? Então, olha só, voltando aqui só um pouquinho, quando a gente fala medida de massa, a massa é a quantidade de matéria, tá? Que tem um objeto, um corpo, ok? E para medir essa massa, nós usamos alguns instrumentos. Então, nós vamos ver aqui, lá na página 130, olha lá. Instrumentos de medidas. Então, ele fala assim, quais são os instrumentos de medida usados para medir a massa das coisas? Você conhece? Então, olha só, existem vários tipos de balanças, e cada balança ela é específica para medir alguma coisa, tá? Então, esses instrumentos têm em comum o fato de serem utilizados para medir a massa dos alimentos, ou, como falamos no dia a dia, para pesá-los, né? Então, a gente vai pesar, vai colocar na balança aquilo que a gente quer saber quanto pesa, tá? Então, olha lá. Aqui nós temos uma balança, dessas que é própria para as pessoas. Quando você vai no açougue como mãe, não sei se você já foi no mercado, o tipo de balança que existe para pesar os alimentos é uma outra, uma digital é própria para pesar os alimentos, tá? Então, aqui nós temos outras, olha só. Outros tipos. Tem essa daqui, que quase a gente nem vê, né? Tem essa, para pesar também os alimentos, tá? Continuando.
na página 131, antes de nós fazermos os exercícios. Bom, então eu sei que para eu saber quanto tem de massa, né, um objeto ou alguma coisa, eu preciso pesar, ok? Como que eu vou fazer isso? Quais as unidades que eu uso na medida de massa? As unidades que a gente usa são o grama e o quilograma, tá? Olha só, quando eu falo em 1 quilograma é igual a 1000 gramas, porque gramas é uma unidade menor que quilogramas, tá? Como que eu abrevio ali 1 quilograma? Eu vou abreviar dessa maneira, eu vou usar 1 kg, tá? Que é igual a quanto? A 1000 G, que é a abreviação de gramas, certo? Então, no texto ele está falando assim: alguns produtos são vendidos em gramas, outros em quilogramas. Então, quando eu peso gramas, né, o grama, ele é uma unidade menor, então são coisas mais leves. Quando eu falo do quilograma, eu vou pesar coisas mais pesadas, tá? A unidade padrão de massa é o grama, que tem a letra G como símbolo. Além dele, é muito comum usarmos seu múltiplo, o quilograma, que tem como símbolo as letras KG. Para medir quantos gramas um objeto tem, geralmente utilizamos as balanças, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns alimentos que eu peguei aqui na minha casa. Deixa eu voltar aqui a tela, para mostrar para vocês. Voltei. Olha só, a tia separou aqui para vocês alguns produtos que nós compramos no mercado. E cada pacotinho vem dizendo quanto pesa, quantos gramas ou quantos quilos tem aquele produto que eu vou levar, que eu vou comprar, tá? Peguei 3 produtos aqui de diferentes pesos, ok? Eu vou começar com o maior. Olha só, no pacote de feijão, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, olha. Quanto que ele está marcando? Ele está marcando 1 kg. Então, ele tem 1 quilograma aqui. Tem 1 quilo de feijão aqui, tá? Tá marcando aqui, ó. Aqui tá ruimzinho de enxergar, né? Depois, eu separei esse aqui. Olha só, uma massa para tapioca. Ela vem com 500 gramas, tá? Porque aqui eu tenho uma unidade menor, aqui no caso, né? 500 gramas. E o outro, olha lá, um pacote de farofa pronta. Então, ele tá mostrando aqui que ele tem 200 gramas. Estão vendo? Então, quando ele fala lá que ele tem 1 quilo, isso daqui, 1 quilo de qualquer produto, ele está se referindo a 1000 gramas, porque gramas é uma unidade menor, tá? Aqui eu tenho 1000, aqui eu tenho 500. Esse pacotinho aqui quer dizer que é a metade desse aqui, que é o maior, tá? E quando eu tenho aqui, nesse pacotinho aqui de 250, eu tenho aqui a metade desse aqui que tem 500, tá? Então, se eu juntar 2 pacotinhos desse de 250, eu vou ter 500 gramas. Se eu juntar 2 pacotinhos desse de 500 gramas, eu vou ter 1 quilo de tapioca, ok? Então, olha lá. Nós vamos agora realizar aqui, e peço para pesar queijo, né? Qualquer coisa que eu vou pedir para pesar, se for gramas, em gramas, eu quero 200 gramas, tá? Porque se você falar 200 gramas,
Gramas, vai ter dois sentidos. A grama, o matinho que a gente encontra lá no jardim, e o grama. Nós estamos falando do grama, tá? Então, vamos lá. Na página 130, mão na massa. Marque com um X o que você poderia medir usando uma balança em uma festa junina. Ok? Então, pensem aí na balança. O que a gente pode medir, né? O que a gente pode pesar usando a balança? Então, vocês vão ler aí as afirmativas e vão assinalar só aquelas que são corretas, tá? Então, vamos lá, vou dar um tempinho para vocês assinalarem aí. Tá? A primeira afirmativa, eu não marco nada. Eu uso uma balança para medir o comprimento da corda do cabo de força? Não. Para ver a temperatura do forno para assar o bolo de chocolate? Não. Para ver a quantidade de açúcar que vai no pé de moleque? Sim. Eu vou usar a balança para medir a quantidade de pinhão comprado para vender na festa? Sim. Tá? Então, quem assinalou as duas últimas afirmativas está correto. Tá? Lá na página 131, peraí. Aí a menina está falando assim: a balança mostrou que juntos temos 35 quilogramas. Então, se eu tenho 28 quilogramas, então se a menina pesa 28, quantos quilogramas tem meu cachorro? Olha lá, o médico falou que o total dos dois juntos, da menina com o cachorro, deu 35 quilogramas. Só que a menina sozinha, ela pesa 28. Então, tem que subtrair aí. Que continha que eu vou fazer aí? O que eu vou subtrair? Deixa eu só me... Então, você tinha que subtrair o peso dos dois, que é 35. Vai subtrair 28 quilogramas, que é o da menina. Lembra? Olha lá, eu tenho aqui o número 35 em cima, porque é o número maior, e 28 embaixo. Só que quando eu for fazer essa continha, o que acontece? O número aqui na casinha da unidade, o número que está aqui na casinha da unidade aqui em cima, se ele for menor que o de baixo, ele vai ter que pegar emprestado lá com o vizinho, né? Então, o 3 vai emprestar uma dezena para o 5, vai virar 15. Se eu tinha 3 dezenas, emprestei uma, tirei uma, eu fiquei com 2 dezenas. Então, aí eu vou resolver 8 para chegar no 15, 7. Aqui era 3, eu cortei porque não vale mais 3 dezenas, porque ele emprestou uma dezena, então ficou valendo 2. 2 menos 2, 0. Então, essa era a continha que você tinha que fazer. Não precisa montar a continha, tinha só estar mostrando como é que tinha que resolver, tá? Agora eu vou chamar para responder aqui as outras questões, já com a resposta, tá? 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem. Então, 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas, porque gramas é uma unidade menor. A gente usa várias unidades para fazer as medições. Só que as mais utilizadas, que a gente usa mais assim, no nosso dia a dia, é o grama e o quilograma, tá? Então, 1000 gramas. Deixa eu ver aqui. Lorena, a segunda frase. Você completou? Conseguiu fazer? Então, ativa seu áudio, lê a frase já com o resultado pra gente, tá? Tá. Metade de 1 quilograma é o mesmo que meio quilograma, ou seja, 500
500 mil gramas, né? 500 gramas, mil não. 500 gramas. Isso. Tá certo. Então, na segunda frase, 1 quilograma é o mesmo que meio quilo, né? Então, como se eu tivesse... Lembra que eu falei? Se eu pegar aqui, olha... Eu tenho um pacote de 500 gramas, certo? Se eu pegar 2 pacotes de 500 gramas, eu vou formar 1.000, né? 1.000 quilogramas, tá? Então, a metade de 1.000 quilogramas é meio quilo ou 500 gramas, tá? Vamos lá. Oi, Felipe. Tia, eu tô em dúvida da 1, porque a 1 tá muito difícil pra mim. Qual um? Qual o exercício 1? Não, a número 2 da bolinha no... Terceira frase. Deixa eu ver. Maitê, lê a frase já com a resposta, por favor. Libera seu áudio, Maitê. O que você colocou aí? Conseguiu fazer? Dois quilogramas Equivalem a... a 1.500. Não, chegou perto. Quase isso. É mais um pouco mais, tá? Vamos descobrir qual é a resposta? Vamos lá. Bernardo, o que você colocou? Libera o áudio, lê a frase já com a resposta, por favor. 2 quilogramas equivalem 2.000 gramas. 2.000 gramas, tá, Tetê? Olha lá, muito bem, Bernardo. Então, 2 quilogramas, olha, é como se eu pegasse, Maitê, ó. Olha aqui, pessoal, presta atenção. Eu tenho aqui um pacote de 1 quilo, certo? 1 quilograma. Se eu pegar mais um pacote de 1 quilograma, eu vou ter 2.000 quilogramas. Não é isso? Então, equivale a quanto? Eu vou ter 2 quilogramas, que equivalem a 2.000 gramas, que é a unidade menor, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou repetir aqui, olha lá, para quem perdeu. A primeira frase é: 1 quilo é o mesmo que 1.000 gramas. A segunda, metade de 1 quilograma é o mesmo que meio quilograma, ou seja, 500 gramas. E a terceira frase, 2 quilogramas equivalem a 2.000 gramas. Tudo certo? Então, hoje nós vimos a questão do grama e do quilograma. Na próxima aula, nós vamos falar de medidas de capacidade, tá? Então, olha só, pessoal, prestem atenção. A tia vai fazer uma pergunta para vocês, mas aí, essa pergunta vai ser respondida amanhã, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem aí no que eu vou perguntar. Deixa eu só parar aqui a gravação.